E com o agravamento da pandemia, uma das medidas de isolamento social para conter, os casos da Covid-19 foi estabelecer o teletrabalho obrigatório para atividades não essenciais em todo o estado. Mas você sabe qual é a diferença entre home office e teletrabalho? Quem vai nos explicar isso é o advogado trabalhista Fabrício Pozzocco. Bom dia, doutor Fabrício. Muito obrigada por nos atender nesta manhã. Bom dia, eu quem agradeço a oportunidade de falar com você e com todos os nossos telespectadores. Doutor Fabrício, qual que é a principal diferença entre teletrabalho e home office? Basicamente, para que a gente possa conseguir fazer essa diferenciação, o teletrabalho é um mecanismo que foi introduzido pela reforma trabalhista, que regulamentou o trabalho fora das dependências da empresa. Então, de acordo com o artigo 62, inciso 3º da CLT, os empregados que estão submetidos a esse regime, eles estão isentos do controle de jornada. Então, eles têm, na verdade, a liberdade para a realização dessas atividades. Já quem trabalha em home office é um pouquinho diferente, porque apesar das pessoas confundirem muito, né, a ideia do teletrabalho com o home office se caracteriza pela prestação dos serviços do empregado em sua residência, sem a necessidade de qualquer formalização para essa alteração. E aí, é como se o trabalhador em home office estivesse exercendo as atividades dentro da empresa e alguns dias fora dela. Então, se mantém os horários, o controle de jornada, a gente vai falar aqui de hora extra, vai falar de adicional noturno, vai falar de todos esses requisitos específicos que existem no trabalho interno na empresa. Uma vez que a empresa opte pelo teletrabalho ou pelo home office, isso tem que ser de alguma maneira documentado, não, doutor? Sim, isso precisa ser explicado objetivamente para o empregado e precisa ter uma documentação específica. Para quem trabalha aí, para a gente poder fazer essa alteração, né, ficar mais fácil, da modalidade presencial para o regime de teletrabalho, a gente tem que observar algumas regras. Tem que ter a anuência do trabalhador por meio de um acordo individual escrito, tem que conter nesse contrato aí, objetivamente, as disposições de fornecimento dos equipamentos tecnológicos, a infraestrutura para poder se trabalhar, eventual reembolso de despesas como internet e por aí vai, né? E tem que assinar também um termo de responsabilidade, comprometendo-se o trabalhador a seguir as regras indicadas pelo empregador com o intuito de preservação da sua saúde. Quando a gente fala de home office, essa situação também é importante que seja colocada através de uma documentação para que se saiba especificamente a questão do home office e, principalmente, que não vai existir nesse caso, né, objetivamente, as regras que vão incidir, né, qual vai ser a melhor forma de poder fiscalizar o horário, poder ter aí as questões que invadem o adicional noturno, as horas extras e situações nesse sentido. Com relação aos benefícios, doutor, como por exemplo, vale alimentação ou vale refeição, nesses regimes de trabalho, eles são mantidos ou eles podem ser suspensos? O vale-refeição não, o vale-refeição ele deve ser mantido, né? Agora, o vale-transporte ou o custeio de combustível, né? Como os trabalhadores não vão precisar mais se deslocar nesse sentido, então a empresa pode sustar objetivamente esses pagamentos. O senhor acredita que essa forma de trabalho que se intensificou justamente por conta da pandemia, mas que já era vista como uma alternativa antes da pandemia se instalar no país, seja e siga sendo muito adotada nesse sentido? Se sim, doutor, como que as empresas precisam se estruturar para garantir que estão fornecendo todos os requisitos legais para que aquele colaborador trabalhe, desenvolva o seu trabalho sem ser prejudicado?
A resposta é afirmativa. A gente observa realmente que isso é uma tendência, não somente no nosso país, como no mundo. Principalmente porque o tempo que é gasto pelo trabalhador de deslocamento entre a sua residência e o local de trabalho, realmente é um tempo muito grande, principalmente nos grandes centros, como São Paulo, como Rio de Janeiro, em que o congestionamento faz com que essa situação você pudesse estar trabalhando em favor da empresa. Então, isso realmente é uma tendência não só nacional, como mundial. A segunda situação importante, as empresas precisam efetivamente se adequar para essa situação. Não somente observando essas novas medidas, mas principalmente tomando cuidado de contratar um advogado especialista para conseguir atingir esses objetivos. Então, é importante que os empresários procurem um advogado da sua confiança, procurem a OAB da sua cidade, procurem efetivamente se adequar a essas novas regras para que não venham a ter problemas futuros na Justiça do Trabalho. Doutor, para a gente encerrar, a gente falou muito das obrigações do empregador, mas quais são, nesses dois regimes, tanto o teletrabalho como o home office, as obrigações do colaborador, do empregado? Bom, basicamente, só para a gente poder lembrar, quando a gente fala de teletrabalho, né, como isso já tem aí os requisitos da CLT, esses empregados não estão, eles estão isentos do controle de jornada. A ideia essencial do teletrabalho é que o empregado consiga cumprir aquilo que foi estabelecido pelo seu empregador em relação à prestação dos serviços de maneira objetiva. Quando a gente fala aí já em relação ao home office, que nada mais é do que as atividades que seriam realizadas dentro da empresa, estarem sendo realizadas em outro ambiente, e aqui a gente fala de controle de jornada, é importante que o empregado consiga também realizar essas atividades, mas observando já todos os regramentos que existem na empresa e principalmente o quesito de produtividade, pois caso contrário, o seu contrato pode vir a ser rescindido e esse trabalhador, infelizmente, vir a ficar aí com problemas sérios, principalmente nesse momento de pandemia. Doutor, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos. Sempre importante falar de questões trabalhistas, especialmente no momento em que, de fato, o home office ou o teletrabalho se mostram como alternativas, às vezes, para alguns setores, única alternativa para que a prestação de serviço daquela empresa ou daquela indústria siga adiante e a gente não gere mais desemprego. Doutor, muito obrigada. Bom dia, ótima semana. Bom dia, eu quem agradeço mais uma vez essa oportunidade.